A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito maravilhosa. Estamos aqui para a aula de número 8, que é a fé que se manifesta em obras. Eu quero aqui abordar a fé que se manifesta em obra, baseada aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. E também quero deixar aqui para vocês fazerem a leitura aqui na casa de vocês, Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao 26, que é o que eu vou comentar aqui desse texto aqui de Tiago, do capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Muito bem. Então, queridos irmãos, a lição, esta aula de hoje, eu quero aqui tratar da fé que manifesta através das obras. E além de tal assunto ser imprescindível à vida cristã, pois sem fé é impossível agradar a Deus, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. É preciso reafirmar que o crente é salvo pela graça por meio da fé, como está em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. O cristão ele tem que andar por ela, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ou seja, tendo em vista tudo aquilo que não é de fé, culmina em pecado, como está em Romanos capítulo 14, versículo 23. Muito bem, então eu quero abordar aqui alguns assuntos pormenores dentro desta aula. Então, entretanto, a fé ela não é fuga da realidade. Então, por isso Jesus ele ensinou que a fé ela deve ser praticada, como está em Mateus, aqui no capítulo 5, do versículo 22 ao 48. E nesta aula aqui, então, Tiago, ele demonstra então que uma fé viva é autenticada pela produção de boas obras. Pois, queridos irmãos, se não há indaganismo alguns entre ambos, então fé e obras conforme a gente aprendemos na vida cristã. Então, fé e obras não são distintas, mas são complementares. Então eu quero abordar aqui nesta aula aqui em algumas partes, e entre elas, da primeira parte aqui dessa aula aqui, eu quero falar aqui sobre dos necessitados. Então a fé sem a obras é morta. E na segunda parte, exemplos veterotestamentário da fé, e vou para a conclusão aqui desta aula, a metáfora do corpo sem o espírito, para especificar aqui a fé sem obras. Então, já passa a mão aí no seu papel, na sua caneta, porque estarei citando aqui várias referências bíblicas que não consta aqui nesta aula, ou seja, que eu não vou poder ler, porque senão vai ficar muito longo esta aula no YouTube, mas vocês poderão pesquisar, analisar e estudar aí. Então, na parte primeira aqui do tópico desta aula, diante dos necessitados, a nossa fé sem obras é morta. Uma pergunta que eu faço para vocês. Muito bem. Então, fé e obras. Então, quando a gente ler assim, às vezes desavisadamente a epístola ao Tiago, então o leitor ele pode afirmar que ela contradiz os ensinamentos do apóstolo Paulo enquanto a doutrina da salvação pela fé. Então Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 6. Todavia, queridos irmãos, ao estudar cuidadosamente o tema em questão, veremos que os ensinos paulinos e os de Tiago em hipótese alguma contradizem. Quando Paulo ele escreve sobre as obras, ele se refere à lei, os orgulhos dos rituais judaicos, ou seja, em obediência a um sistema de regras religiosas, enquanto que Tiago, as obras de misericórdias ao próximo e ao necessitado. Então, o meio-irmão do Senhor Jesus, ele não se opôs ao apóstolo dos gentios, enquanto Paulo, ele anunciava
o pecador a salvação pela graça mediante a fé, como está em Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, então Tiago ele doutrinava os crentes sobre a impossibilidade de vivermos a fé em Cristo sem manifestar os frutos de arrependimento, como está em Mateus capítulo 3, verso 8. O primeiro preocupou-se com a causa da salvação e o segundo com o efeito dela. Muito bem, então Paulo ele preocupou com a causa da salvação, o segundo com o efeito dela, que é o meio-irmão do Senhor Jesus, Tiago. Então, o segundo aspecto, o cristão e a caridade. Então, em primeiro aqui, queridos, fé e obras. Agora, o cristão e a caridade. A fé, ela não acompanha de ação, ou seja, ela não acompanha de ação morta. A fé que não acompanha de ação, ela é simplesmente morta. Declara Tiago, fazer, realizar e agir são atitudes que entregam ou a religião pura e imaculada, ajudar o necessitado nas suas necessidades. A fé, quando não produz tais frutos, é simplesmente morta, a fim, querido, de ilustrar tal verdade. Então, Tiago, ele inquire retoricamente os servos de Deus, dizendo que se oferecermos a um irmão ou uma irmã que estejam padecendo necessidades, apenas uma palavra de incentivo e não dermos as coisas de que eles necessitam, isso não resolverá o problema diante dessa questão. Então, diante de alguém necessitado, é o que precisa ser feito? Orar e despedi-lo sem nada? Não, queridos. Se assim nós procedermos, a nossa oração não serve para nada. Aliás, como ensina João, a pessoa que não se compadece dos necessitados não tem o amor de Deus em sua vida, como está em 1 João capítulo 3, verso 17 ao 18. Então, tal aspecto já havia sido ensinado por Jesus ao dizer que no socorro àqueles que precisam de ajuda e acolhermos o próprio Senhor. Então, como está em Mateus capítulo 25, verso 40. Então, você não despede as pessoas sem ajudar elas, né? Mas ajudar com ação, não só com oração, mas com ação. Então, quero terminar essa parte aqui falando sobre a morte da fé. Então, a concepção da fé apresentada na Epístola de Tiago é confiança em Deus. Então, ou por quê? Porque tu crês que há um só Deus? É uma pergunta. Está no verso 19 daqui do capítulo em estudo. Logo, as obras de Tiago, ele fala que consistem na expressão da vontade de Deus. Ou seja, amar o próximo, visitar os enfermos, defender os direitos dos pobres, praticar a justiça. Esta é a fé viva em Deus. A epístola nos ensina, queridos irmãos, que se amamos o outro, não amamos segundo as nossas próprias concupiscências, mas segundo o amor de Deus por nós. Então, esse amor, queridos irmãos, ele nos estimula a amar o ser humano, independente de quem ele seja qual for religião. Ame o próximo e mostrará uma fé viva. Não ame, ou seja, não ame. Se você ama, confirmará a sua fé, beleza? Se não ame, então com certeza a sua fé estará morta, beleza? Se você não amar, e o amor é através da ação. Então, um segundo aspecto aqui dessa aula, os exemplos veterotestamentário da fé com obras. Tiago capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Então, eu comentei aqui, Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao 17. E do 18 ao 25, estarei comentando agora esses versos. Muito bem. Então, dentro da primeira parte, aqui não basta crer. Então, Tiago, ele
ele diz que a crença teórica em Deus não significa muita coisa. Os demônios eles estremecem diante do Altíssimo, como está em Lucas, capítulo 8, verso 26 ao 33, como Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 10. Em outras palavras, eles creem ou sabem que Jesus é o Filho de Deus. Entretanto, queridos irmãos, o que nós podemos observar aqui é que a confissão dos demônios, eles não implica em compromisso de obediência a Deus. Então, a verdadeira fé, porém, é manifestada através da prática coerente dos servos de Deus com tudo aquilo que ele diz e crê. Então, o autor da epístola, ele demonstra que a fé não consiste ou seja, em discursos, mas em uma convicção autêntica, seguida de uma prática de obras e também de amor. Pois é justamente isso que Jesus fez e ainda o faz, como está em Atos, no capítulo 10, do versículo 38, como em Hebreus, no capítulo 13, do versículo 8. Então, exemplificando aqui esse ensino da fé, queridos, compromissado com a ação de Tiago, ele utiliza aqui dois ricos exemplos do Antigo Testamento. Então, eu gostaria que você me acompanhasse aqui, porque estarei citando aqui o exemplo de Abraão e de Raabe, tá beleza? Muito bem, então vamos lá. Ó, veja bem aqui, quando eu falo aqui sobre Abraão, então o patriarca Abraão, conhecido como o pai da fé, ele obedeceu a Deus quando o Senhor lhe pediu o seu amado filho Isaque. A prática de Israel já havia demonstrado confiança em Deus quando decidiu, por um ato de fé e obediência, partir para uma terra desconhecida, como está aqui em Hebreus capítulo 11, e do versículo 8 e 9. Então agora, queridos, Abraão estava diante de uma prova de fé ainda mais dura. Imolaram seu filho amado e oferecer o sacrifício a Deus. Então, veja bem, queridos, é difícil, mas uma fé levada até as últimas consequências. Então, a obra de Abraão demonstrou a sua confiança em Deus, independente da circunstância. E nós, como nós estamos diante de Deus? Cremos como vai tudo bem? Ou está tudo certo, ou cremos apesar da circunstância? Deixo essa pergunta para você, tá beleza? Então, entrando aqui falando sobre Raabe, um outro exemplo apresentado por Tiago é o de Raabe, uma mulher gentia, prostituta que havia em Jericó durante a conquista da terra de Canaã pelos judeus. Então, quando Josué enviou os espias para olharem a terra, Raabe então escondeu e mais tarde os judeus a escapar das guardas de Jericó. Então a atitude de Raabe levou os espias a prometerem que nenhum mal aconteceria a ela quando os israelitas tomassem aquela cidade. Como está em Josué aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 24. Então Raabe teve fé em um Deus de Israel, na certeza de que Deus daria aquela cidade ao seu povo, e ela agiu para proteger os espias enviados por Josué. Então, por isso, queridos, Raabe, prostituta de Jericó, foi justificada e constituída na linhagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. E interessante isso, hein? Como está em Mateus, aqui no capítulo 1, versículo 5. Então, é uma grande mulher que consta como a heroína da fé, como está em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 31. Muito bem, então fico aqui com a segunda parte dessa aula. Eu vou para a terceira aqui, falando sobre a metáfora do corpo sem espírito, para exemplificar a fé sem as obras sem morte. Tiago, capítulo 2, do versículo 26. E vou para a conclusão, beleza? Muito bem. Então isso aqui é importante, crer nessas veracidades.
E eu gostaria de que vocês me acompanhassem. Então, a metáfora do corpo sem espírito para exemplificar a fé sem obras é morta. E já termino a minha participação aqui dessa aula, com uma aula muito resumida, tá bom? Então, uma analogia do corpo sem espírito. Para os que conhecem a palavra de Deus, é concebível um corpo vivo sem espírito e alma, como está em Atos capítulo 20, versículo 9 e 10. Então, observamos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, o teólogo britânico John Stott, ele escreveu: o nosso próximo é uma pessoa, um ser humano, criado por Deus. E Deus não criou com uma alma sem corpo, para que pudéssemos amar somente a sua alma. Não é comum um corpo sem alma, para que nós não podemos preocupar exclusivamente com o seu bem-estar físico. E nem tampouco um corpo e alma em isolamento, para que pudéssemos preocupar-nos com ele, somente com o indivíduo. Ou seja, sem nos preocupar às vezes com a sociedade em que ele vive. Então, Deus fez o homem um ser espiritual, físico e social. Como um ser humano, que o nosso próximo, ele pode ser definido como um corpo, alma e espírito em uma sociedade. E isso é muito importante quando a gente vê isto nas pessoas que estão à sua volta. Então, o espírito, o fôlego de vida, então o ser humano, ele não é nada. Volta aqui recapitulando. Sem o espírito e fôlego de vida, o ser humano, ele é simplesmente nada. Só podemos ser considerados humanos quando as esferas espirituais, físicas e social estão inseparáveis quanto à relação desse assunto com a fé, beleza? Beleza. Então, da mesma maneira, a fé sem obras é morta. Assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela é totalmente morta. Tiago, ele nos ensina que não faz sentido expressar uma fé verbalmente sem ela não ter ação concreta. Como as pessoas, queridos irmãos, constatarão que eu creio e que de todo o coração em Deus? Uma pergunta. Então, à medida que os meus atos em relação a ela se revelarem o amor do Criador, então, se não houver obras de misericórdia, ou seja, amor ou honestidade, carinho ao próximo, então a nossa fé estará morta se não haver isto. E sepultada, entendeu? E poderemos citar e cordiado o credo apostólico, ou o credo da nossa denominação. Inclusive, eu tenho até aqui a declaração de fé da nossa igreja, está aqui, ó, de algumas pessoas. Ou às vezes vocês têm um credo da sua igreja, não importa. Você pode citar o credo da sua religião, da sua denominação. Se nós não tiver amor ao próximo, de nada vale, queridos. Que Deus venha cuidar de cada um de nós. Queridos, sabemos que o ser humano está vivo, porque ele tem a atividade cerebral intacta. Os pulmões funcionam, ou seja, rotineiramente, o coração bombeando sangue, regando todo esse corpo, isto é, o corpo humano está se movimentando naturalmente. Da mesma forma, a fé é uma fé viva em Deus. Através do seu Filho Cristo Jesus, ele justifica o homem de todo pecado. Mas uma fé sem obra está morta. E como um corpo humano que não tem vida, então, que não respira mais, e que nós podemos viver todas as implicações reais de nossa crença em Deus. Fica aqui com essa aula muito resumida. E quero deixar aqui para vocês aqui que um cristão, ele faz as obras não para ele ser salvo. O cristão, ele faz as obras porque ele é salvo. O cristão que não tem obras, ele não tem a característica de um salvo. Eu volto aqui. Um cristão, ele faz as obras não para ser salvo. O cristão, ele realiza a obra porque ele é salvo. O salvo, ele produz a obra sem ele perceber, porque é salvo. Deixo aqui essa aula muito resumida e um abraço.
o seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos, e até a próxima aula. Eu possivelmente estarei dando a sequência nessa aula aqui sobre a justificação pela fé. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus.